Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela presença. Essa é mais uma edição do Transversalidades. Eu sou a Iana Tamayo, coordenadora local aqui do programa CCBB Educativo. E hoje a gente tem a alegria de receber a Arlene Von Sosten. Estava com medo de não conseguir pronunciar seu nome, mas... É uma alegria porque também acaba sendo uma parceira que já frequentou também os Transversalidades, é uma pessoa que está pensando arte e educação na cidade, tem esse projeto lindo que é Mediato, né, que é um projeto de investigação e pesquisa sobre, enfim, como pensar as possibilidades do corpo e da prática teatral, enfim, dentro das práticas de mediação, né, de diversas possibilidades de práticas de mediação. É uma breve apresentação, acho que ela vai falar melhor sobre o trabalho e a pesquisa e convidar vocês a também pensar sobre isso, para que isso possa auxiliar nas práticas de vocês, e sejam elas artísticas ou de mediação ou de educação. A Arlene, ela é mestre em Cultura e Saberes em Artes Cênicas pela UNB e desde 2010 coordena programas educativos em artes visuais. Há 5 anos também é professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal e também coordenava o programa educativo lá da 508 Sul. Coordeno ainda. Não coloquei, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Bem-vinda, Arlene. Obrigada. Obrigada. Eu estou muito feliz com o convite, porque primeiramente que é sempre um prazer falar daquilo que nos move, né? E esse lugar é muito especial para mim. Foi aqui que eu comecei a fazer mediação. Isso em 2006, se eu não me engano, e desde então eu mudei meu curso de bacharelado para licenciatura porque eu me apaixonei pela licenciatura, né, pela educação. Então, para mim é um grande prazer estar aqui, eu gosto muito do Transversalidades. Esse programa educativo em especial eu tenho grande admiração, não precisa nem eu falar quão fundamental é um programa educativo, né? Eu gosto muito disso, trabalho com isso e acredito. Eu gostaria que a gente começasse. O tema, né, o título do nosso encontro, eu acho que ele já pode levar para vocês um pouco do que a gente vai ver por aqui eu fazer. Mas eu gostaria que a gente começasse percebendo o nosso corpo, como é que o nosso corpo está agora. Por exemplo, o meu está super excitado, né? Eu estou um pouco ansiosa pelo que eu tenho para falar, eu estou em público para falar com vocês. Cada corpo aqui está de um jeito diferente. Então eu gostaria de pedir que vocês relaxassem os braços em cima do colo. E eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Fecha quem quiser, eu vou fechar o meu, então eu não vou ver quem vai estar de olho aberto, pode ficar à vontade. Primeiramente, façam 3 respirações bem longas. Deixa a sua respiração normal depois das 3. Observa como é que está a sua respiração, o seu corpo. Leva a sua atenção lá para os seus pés. Como é que estão os seus pés? Se ele não estiver relaxado, relaxa. Observa quais partes do seu pé toca algum material. Como que a sua pele reage a este material do seu sapato. Pensa nas suas pernas e no joelho. Se tiver alguma tensão, tenta relaxar. Observa o seu quadril. Como é que ele está nessa cadeira? Pensa nos seus braços. Se os ombros estiverem para frente, projeta eles um pouquinho para trás. Não esquece de perceber a respiração. A cabeça, que é a parte mais pesada do nosso corpo, deixa ela bem encaixadinha. Pensa quais partes do seu corpo tocam a cadeira. E como que seu corpo se modela nessa cadeira.
por último, relaxa a língua dentro da boca. E o maxilar também, relaxa ele. Percebendo esse corpo todo, imagina ele agora num jardim. A grama está bem verdinha porque está chovendo esses dias. Você vai caminhando por essa grama e avista bem longe uma água, como se fosse um lago. Nessa água, as luzes se refletem e você admira aquilo ali por um tempo. Volta sua atenção para o jardim. É lua minguante, mas a gente não consegue ver. Tem nuvens no céu. Passa um vento frio. Sua pele sente esse vento. Seu corpo cria resistência a esse vento. Você observa agora objetos grandes nesse jardim, formatos diferentes. E eles têm algumas luzes que saem de dentro do objeto. Você se aproxima de um deles, toca essa materialidade e percebe que esse material é mais frio que a temperatura do seu corpo. Começou um sereno bem fino e você vem voltando. Sai do jardim, volta, até sentar aqui nessa cadeira. Lentamente pode abrir os olhos. Uma pessoa poderia me dizer quais sensações que teve durante essa visualização? De presença, principalmente a parte dos pés, de sentir o material do sapato e essa sensação de, às vezes, querer fugir do som da sua voz, de ir para um outro lugar e depois voltar. E fazer o que estava sendo colocado por você. Você conseguiu fluir, então? E ainda tem isso, a sensação de fluidez, de leveza. É uma coisa que ficou o tempo todo. Bacana. Vou pedir a ajuda da Giovana para distribuir essas imagens aqui. Só, distribuir essas aqui. Eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e pensassem em que... Vou deixar ela distribuir para eu não sair do lugar da filmagem, já tinha esquecido. Vocês pensassem nessa imagem, para onde ela leva vocês? A gente acabou de fazer uma visualização criativa, né? Vocês apenas escutaram. Agora a gente tem uma imagem. O que essa imagem provoca? Você pode falar? Depende de como eu olho. Então, se eu começo olhando num ponto e viro a imagem, eu tenho a impressão que eu estou desde uma trajetória horizontal para frente. Se eu viro num outro ponto, eu tenho a impressão que ela me leva para uma trajetória vertical, ascendente. Se eu viro de novo, eu tenho a impressão que ela me chama para uma trajetória vertical, descendente e para a esquerda e para a direita. Então, tira essa
vontade de girar esse convite a adentrar a imagem, mas Sim. a depender de como eu coloco. Tá dando pra ouvir? Será? Eu tô com a voz um pouquinho fraca. A depender de como eu coloco, eu tenho a impressão que esse mergulho na imagem que me puxa pode Que vai te conduzindo, né? conduzir para lugares diferentes. Ok. O senhor gostaria de falar? Essa questão de ver o formato de uma onda, né? Como seria, eu gosto de praia, assim, mas eu vejo mais as coisas como se fosse uma onda, assim. E uma grande onda que ela fosse um tubo que você consegue ver o outro lado de lá, assim. A perfeição da onda, né? Quando você pega aquele tubo mesmo e fala, essa onda é perfeita, hoje eu fiz o dia. Então, fiquei bem assim mesmo. Eu vou provocar a gente aqui com 4 camadas. A senhora gostaria de falar? Sim. Porque, na verdade, essa imagem, ela despertou na minha memória afetiva. Uma memória afetiva boa e uma memória afetiva ruim. É para compartilhar as memórias? Se puder. A memória ruim primeiro, para depois eu vou fazer uma calenta. Um dia minha mãe me deu uma surra dentro de um tambor. Sua imagem parece um tambor. Me lembrou. Essa... E aí não tinha pra onde correr, então quer dizer, foi algo desesperador, mas a outra lembrança é que quando eu era criança eu brincava muito de rodar dentro dos pneus, né? Então a gente andava dentro do pneu e o outro empurrava, então já era totalmente diferente, era libertador. Então me remeteu a essas 2 lembranças, essa imagem. Ok, bacana. Tem um texto agora, bem curtinho. Eu gostaria que vocês lessem uma definição, é a terceira camada que eu vou provocar na gente. Pode ler em silêncio, só para você mesmo. Se tiver mais alguém para ajudar a distribuir, para acelerar, vai ser bem legal. E aí, gostaria que vocês pensassem de novo o que provoca essa definição, esse texto. Para onde ele nos leva? Eu não tinha imaginado tanta gente, então as dinâmicas foram pensadas assim, pouca gente, né? Vai mais rápido. Obrigada. Alguém poderia comentar? Me remeteu ao parque que tem ali, né? E agora me veio essa imaginação ativa, que é como se a gente estivesse ali, naquela hora que você estava falando, de caminhar na cama e tal. E aí agora eu vi isso aqui, que parece dentro de um brinquedo que tem lá. Então, a 4ª camada que eu vou provocar na gente é um convite, se não quiserem, tá tudo bem, é um convite para a gente sair agora. Mas eu vou só falar inicialmente aqui, porque lá fora eu gostaria que a gente privasse a fala. Da mesma maneira que a gente fechou os olhos naquele momento e a gente pôde estimular outros sentidos, a ideia é que lá fora a gente não converse e faça uma percepção do espaço em silêncio para a gente explorar outras sensações. Então a ideia é perceber o espaço. E aí eu faço um convite para vocês, que é abandonar o aspecto utilitário do olhar. Porque muitas vezes a gente está preso no utilitário, né? Meu Deus, onde é que essa mulher vai chegar com esse negócio? Né? O que ela está falando? O que ela está fazendo? Para que eu estou indo lá fora? E aí isso nos impede de experimentar outras coisas. E eu estou falando isso me colocando no lugar de vocês. Né? Talvez eu faria isso também. Então convido vocês para irem agora lá fora. Percebam o espaço, lambendo o espaço com o olho.
Eu gostaria que esse momento inicial fosse mais dialogal, mas para a gente ganhar tempo eu vou concentrar um pouco a fala. Mas eu gostaria de lançar reflexão para a gente ficar com ela. O que cada camada dessas 4 tem de único? O que ela tem de único? Primeira, a gente só escutou, foi essa visualização criativa. A segunda, a imagem. A terceira, a definição. E a quarta, por fim, o experienciar esse espaço, né? O que a vivência no espaço traz de diferente, traz de novo, o que essas camadas podem ir, como eu posso dizer, se sobrepondo e criando algo, né? E como, que aí para mim agora é o principal, como que esse dilatar, ele modifica a nossa percepção sobre a coisa, no caso, o objeto estético. Porque eu poderia ter falado, vamos ali ver a obra Casulo, que é um conjunto de esculturas do Darlan Rosa, tem a navete, tem a lagarta, e é um parque, né, lúdico para crianças. E aí iríamos, experimentaríamos ele, voltaríamos. Então, de que maneira esse dilatar anterior, ele modifica? É claro que a gente está aqui numa fala que vai durar 1h30, é tudo bem restrito, mas deixa essa reflexão para a gente, tá? Como esse dilatar modifica. O que eu vou trazer para vocês hoje é um trabalho de mediação em teatro, né? Eu não fiz apresentação de PowerPoint. Sabe aquela história da máquina de escrever que já escreve imprimindo? Sou eu com meu PowerPoint aqui, é das antigas, né? Eu gosto da facilitação gráfica. Então, esse trabalho de mediação, a gente tem um entendimento sobre ele, que é uma mediação como dilatação da experiência estética. Essa é uma palavra-chave para a gente, né? Estética. É muito importante para mim, para o trabalho que eu faço, para todo mundo das artes e da arte e educação e para clínica de estética facial também. E é até interessante pensar nisso porque a vulgarização da palavra, ela faz com que a gente tenha dificuldade de utilizá-la no sentido que a gente está usando aqui em outro âmbito que não é o nosso métier, né? Qualquer lugar que eu estou falando de estética, aí você tem que fazer um prelúdio, né, do que você está falando, se a pessoa não for da área ou não tiver um breve conhecimento. E é interessante pensar também, enfim, essa relação de vulgarização, ela não vem só com um grande fluxo de utilização. É o oposto, justamente, né? Enquanto a estética que a gente usa aqui, ela tem um sentido subjetivo, a outra, ela se vincula necessariamente à questão externa, né, da exterioridade. E, enfim, então a gente vai entender uma estética como a percepção pelos sentidos. Se com Platão a ciência do belo e passa a se estudar, né, como que esse belo se dá, como ele floresce, com Kant a gente vai ter um outro entendimento que é o objeto estético, ele não... Aliás, o belo ele não é intrínseco ao objeto, né? Mas também não está nos olhos de quem vê, porque se fosse o estético, né, essa relação exclusivamente com o sujeito que está observando isso, a gente prescindiria a própria arte. Então, por que eu estou falando disso? Para chegar na fenomenologia, que é, enfim, na contemporaneidade mais usado, e eu gosto muito do Merleau-Ponty, que ele vai dizer que a estética, o belo, ele reside na relação. E para a gente é muito importante isso, porque se isso é um objeto estético, né, e essa experiência estética, se o estético existe na relação, eu estou dando uma grande importância para esse lugar aqui, né, porque a mediação existe bem aqui, né, nesse entre, no meio. Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que eu acho que falar muito sobre o trabalho, acho que desligou aqui, né, meninas? Começar a falar sobre o trabalho sem visualizar o que ele é, fica um pouco impalpável. Então, vou mostrar um vídeo, ele é bem curtinho e institucional. Então,
relevem, porque eu tô aqui falando de dilatação, de estética, aí eu venho com um vídeo assim, né? Porque a gente sabe que 30 segundos é o máximo que a pessoa presta atenção no Instagram. Então é um vídeo para isso, mas dá pra gente entender o trabalho. Então deu para perceber que o nosso formato é pré e pós, né? Então essa mediação em teatro, ela tem esse momento pré e um momento pós. Quando eu trabalhava aqui no CCBB e graduava em teatro, eu ficava pensando, por que não existe programa educativo na minha área? Aí eu ficava pensando, imaginando as escolas chegando, levando para o teatro, aí começa a peça e aí vinha o problema, né? Porque eu tão acostumada com o formato das artes visuais, em que concomitantemente a experiência estética está acontecendo a mediação, eu não desvinculo. Aí eu imaginava, e essa arte efêmera, né? Como é que a gente vai fazer o trabalho? Achei que estava inventando a roda quando pensei no formato, descobri que ele já era utilizado, inclusive por um projeto que é daqui de Brasília, do querido Sérgio Bacelar, que é o Festival de Teatro Brasileiro, que faz o serviço de ação formativa, né, de público. Então, o pré a gente vai... Dá para ler isso aqui? Tá muito longe, né? Mas é o que eu tô falando, então não tem problema se não conseguir ler, não. E depois, se quiser tirar uma foto também, tiver interesse, pode. Então, o pré, a ideia é dilatar os sentidos para a experiência. E o pós, dilatar a experiência para a invenção de sentidos. Vou mostrar algumas imagens aqui. Aí depois das imagens a gente pode fechar aqui o negócio. Então esse pré se dá na escola, a gente fica, essa dilatação ela também é literal, a gente fica uma semana em cada escola, então um aluno participa de um momento pré, na segunda ou na terça, na quarta ele vai ao espetáculo, na quinta ou na sexta ele participa do momento pós. Aqui a gente organizando a sala para esse momento pré. Aqui algumas atividades já acontecendo, eu vou falar um pouco da conceituação, da metodologia, compartilhar com vocês. Esse era um momento em que a mediadora contava uma história de uns passarinhos, e aí no final da história tinha um céu estrelado, semelhante ao que eu fiz de visualização criativa. Aí quando as crianças abriam o olho e viam esse negócio no teto, ficavam assim... E, gente, era escorredor de macarrão aqui. E isso era muito legal, porque aí eles já vinham pensando o que em casa ia utilizar, né? Com uma lanterna simples e um escorredor de macarrão, né?
Aqui já é um momento da ida ao teatro. O projeto ele contempla o transporte quando é feito com financiamento público, então a gente atende as escolas públicas. O projeto foi criado em 2013, idealizado em 2013, executado a primeira vez em 2014. Esse vídeo que eu mostrei é um pouco antigo. De 2014 para cá, a gente já atendeu mais ou menos 10 mil espectadores, a maioria indo ao teatro pela primeira vez, porque a ideia é iniciação, né, novos públicos. Esse espetáculo do ano passado foi Iara, o Encanto das Águas, que é de teatro de sombras, da Cia Lumiato, teatro de formas animadas. Logo após o espetáculo tinha esse momento em que os atores conversavam com a plateia e tiravam esse pano para mostrar o maquinário. E era um momento de bate-papo bem descontraído, em que eles adoravam perguntar se eles tinham se beijado de verdade, porque as sombras se beijam lá atrás, né? Aí eles queriam perguntar se eles são casados. E são, né? O ator e a atriz são casados. Mas aí era um momento mais descontraído, né? Deles com os artistas. E aqui já é um momento pós-espetáculo. Eu vou explicar melhor, mas o pré, a ideia dele é trabalhar com um plano ficcional, sempre. E o pós, a criação de narrativas. Então a gente colocava geralmente no pós os estudantes em grupos e eles podiam criar a partir da linguagem que eles estavam experimentando desde o pré e tiveram um ponto alto com a ida, né, ao teatro. E a gente usava tudo que tinha disponível ali. Acho que a gente pode fechar aqui agora para facilitar para a filmagem. A esmaga colega. Parece cena de palhaço, né, gente? Esse pessoal das artes cênicas. Mas tá bom, tá ótimo já. Tá ótimo, é só pra gente ter mais fácil aqui pra filmagem. Então tá. No pré-espetáculo, a gente tem duas palavras-chave. Descobrir e sensibilizar. Então, todas as nossas ações do pré são pensadas para isso, né? Esse é o nosso objetivo. Então, vou dar o exemplo do espetáculo que a gente usou, que era teatro de sombras, né? A linguagem, a temática, Iara, lendas amazonenses, ou mais especificamente Iara. Esses conteúdos, eles não constituem o nosso objetivo. A gente quer que a criança, então, faça teatro de sombras porque ela tem que aprender a linguagem. Esse é um processo que ele vem no contínuo. O nosso objetivo, ele sempre vai estar aqui. Nosso objetivo vai ser dilatar a Eu acho que não vai segurar, né? Vou botar mais. Se não segurar, a gente abre mão disso aqui, eu só falo. Então, o objetivo sempre vai ser dilatar essa percepção. Quando eu consigo chegar nesse objetivo, pelo caminho do teatro de sombras, dessa linguagem, e muitas vezes inserindo a temática da peça, eu posso dizer que eu consegui. Porque a ideia é criar um terreno fértil para quando chegue na quarta-feira, que é o momento alto do nosso projeto, que essa criança tenha todas as possibilidades para ter uma experiência estética. E por que eu não posso dizer que eu vou garantir que ela tenha experiência? Porque a gente sabe que eu só falo da experiência no âmbito da possibilidade. Então, eu crio ali um meio para isso. E a gente gosta de cuidar dos detalhes. Por exemplo, chega no dia da ida ao teatro, aí uma vez um diretor gritou com a criança, botou ela para fora do ônibus, porque ela estava escutando funk. Botou ela para fora do ônibus e falou que ela não ia ao teatro, né? E aí foi uma dificuldade para colocar, mas isso nos atrapalha, porque cria Se a gente está falando de uma coisa tão sensível, que é a experiência, a gente entende que essa semana toda é um momento ali de estabelecer esse estado de experiência estética. Por isso que a gente fala muito dessa dilatação. Tô com medo de colar mais coisa aqui agora. Vamos lá. Todos os papéis?
Vou. E aí o pós a gente diz que essas duas palavras nos guiam. Refletir e criar. Deixa eu botar mais um, pra garantir. Pronto. Então, vamos lá. No pré, a gente trabalha bem com plano ficcional. O ficcional ele é muito importante para a gente porque ele tem no lúdico o seu bojo e na materialidade com o jogo teatral. Então a gente usa como ferramenta jogos, por exemplo. Então, compartilhando uma ferramenta, né, de trabalho nosso. Só que os jogos eles são escolhidos de acordo com o espetáculo, lembrando sempre do objetivo. E por que o ficcional ele é tão bacana? Porque é como se ele criasse um grande espaço em que tudo é possível. E é nesse momento em que as crianças e os adolescentes vão trazendo a bagagem deles, o repertório estético deles. A gente observa como que são as relações entre os alunos, a relação da professora dentro da escola, fora da escola também. Então a gente vai aprendendo sobre os nossos alunos que vão ser mediados. Porque como mediar um grupo que eu não sei quem é, né? Qual é a bagagem que ele traz, como ele se relaciona. Então esse momento do ficcional ele é muito bacana por isso. Então, e além disso o espaço temporal do ficcional ele é extracotidiano, né? Ele permite tudo. Aproxima ainda, inclusive, os alunos dos processos de criação dos artistas, porque o ficcional é justamente o lugar da arte, né? E no pós-espetáculo a gente faz o que a gente chama de criação de narrativas. Não se preocupem, não vou descer mais não. É aqui o máximo. Criação de narrativas. Uma coisa muito simples e óbvia para quem é de artes cênicas, de artes visuais, né? Para quem está nesse âmbito. Só que a gente explora essa criação de narrativa como um dilatar dessa experiência. Eu não posso dilatar o espetáculo que teve na quarta. Ele tem 50 minutos, ele tem 1h30. Eu também não posso dilatar a experiência, ela é tão efêmera quanto a peça. Mas eu posso trabalhar em cima do quê? Eu posso moldar os materiais internos que vêm dessa experiência. Então os alunos vêm com esses materiais. O que são? Vem imagem, vem lembrança, memória, sentimentos, sensações, emoções. E eles trazem isso aqui num turbilhão, né, pra gente. Então a gente começa a trabalhar esse caos que vem desses materiais na tentativa de construir algo artístico. Tem uma frase do Roland Barthes que é: para falar de um texto de prazer, é necessário fazer outro texto de prazer, poesia. E é bem essa frase que inspira a gente, porque como falar de arte sem fazer arte? Então a gente tenta colocar esse momento aqui, um momento em que eles finalizem, né, dilatando essa experiência que começou lá no pré, com uma criação artística deles, em cima da narrativa, da linguagem que foi feita lá. Um outro material de desdobramento também é o educativo, que a gente, né, aprendi a fazer isso aqui no programa educativo há muitos anos. Esse daqui não é um material que eu acho o mais interessante que a gente fez até agora, mas eu trouxe esse especialmente porque foi o único que eu não enchi de texto. Porque eu tive que admitir para mim mesma, minha sócia me fez ver isso, que no final dos contos eu estava escrevendo texto para mim. E aí, quando eu vou entregar, eles não leem, né, muita coisa. E a gente trabalhou com um público bem pequeno, né, dessa última vez. Então a gente transformou esse material numa coisa mais dinâmica, né, um diário de descobertas. E aí esse material provoca a criança a interagir com o próprio corpo, perceber o corpo dela no espaço da escola, né? Busque na escola um lugar onde você pode ver a sombra do seu próprio corpo, né? Vai procurar o sol ou uma luz. Então ele vai provocando nesse sentido. Eu trouxe um bocado, caso alguém queira conhecer um pouco, pode pegar no final. Então, Giovana, você tira mais fita crepe para mim? Ah, já tá tirando. Então, esse é o último, mas eu vou botar aqui em cima, tá? Pronto. O último da mediação. Então, acho que a mediação se ocupa com o que pode ser pensado, dizível, factível, para, na e a partir da experiência, né? Então esse é o nosso lugar.
Pronto, vou botar experiência e mediação aqui no mesmo patamar. Por quê? Voltando à questão da narrativa. Além dessa questão mais pragmática, deixa eu olhar o tempo, mais prática, que é produzir narrativa como uma metodologia, né, em sala de aula, tem um outro entendimento da narrativa, que é uma questão conceitual, que eu gosto de aproximar a mediação do conceito de narrativa do Benjamin. Outro, né, bastante utilizado, porque ele... Primeiramente que o artigo dele, o narrador, é de 1936, né? Gente, eu nunca decoro data. Eu só decorei essa porque me fascina pensar como que em 1936 ele estava dizendo que a faculdade de narrar está em vias de extinção. E ele diz que a principal... a vilã da história, a principal culpada disso é a informação, é o excesso de informação. Então veja que em 1936 ele diz isso e a gente estende isso até hoje, né? A narrativa não morreu, tanto é que eu estou falando dela. A gente faz isso em sala de aula, né? Mas olha como a gente esticou esse negócio ao extremo. Imagina se o Benjamin visse, né, o que é hoje, né? Essa nossa relação com a internet, que é muito isso, é muito potente, muito forte. Sem discurso saudosista, não é isso, né? Então, aí o Benjamin fala da narrativa, ele diz que são a lenta superposição de camadas finas e translúcidas. Olha que imagem linda para a gente pensar o trabalho de mediação. A lenta superposição de camadas finas e translúcidas. E é isso também o trabalho da arte. É isso que é a narrativa, a arte e a mediação. E aí que eu levei como é que eu posso falar essa expressão? Levei um puxão de orelha da minha banca, porque meu entendimento é que isso aqui está no mesmo patamar. Experiência e mediação. E a balança que vai medir essa coisa, para mim, é a estética. Então, igual o Jacques Rancière diz que arte e política estão no mesmo regime estético, eu acho que experiência estética e mediação, elas estão no mesmo âmbito, né? Então, tem um conceito de experiência que eu gostaria de trazer para a gente. Estou com o tempo tranquilo, gente? Estou. Um conceito de experiência que é do La Roça Bom Dia. Não sei se vocês conhecem, Jorge La Roça Bom Dia. Ele tem esse livrinho e eu vou ler um trechinho para vocês, antes de falar do conceito dele. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Eu tinha programado para ler isso aqui quando vocês voltassem da experiência, eu esqueci. Mas eu gosto muito do La Roça porque a ideia dele de experiência se aproxima muito com a ideia que a gente traz para o nosso trabalho de mediação em teatro. Ele vai entender... Essa é mais potente, essa vai segurar. Ele vai entender Ele é um educador, né, catalão, então ele vai sempre falar da experiência a partir da educação, na educação para a educação. E ele vai dizer que a educação é uma experiência dotada de sentido. Esse par, experiência e sentido, ele toma isso para a educação ao invés de teoria e prática, ciência e técnica, né? Então, a educação é uma experiência dotada de sentido e não uma técnica aplicada, uma praxis reflexiva, né?
E isso para uma educação para emancipação, né? Então, se você quer uma educação para emancipação, a própria educação ela tem que ser emancipada, emancipadora. E ele vai tratando disso, né? Dizendo que há uma educação para problematizar os modos de ver, de falar, de pensar, de fazer, a própria educação, né, inclusive. Então, a gente toma essas questões para o nosso trabalho, mas é claro que isso daqui é para qualquer trabalho de educação que não seja, né, necessariamente a mediação de obra de arte. Para definir a experiência, ele vai usar essa frase, ele vai dizer que a experiência é isso que me passa. E eu vou me corrigir porque eu falei que eu ia apresentar o conceito do La Roça. Ele diz no livro dele que não é um conceito, porque o conceito determina o real. Ele fala que a experiência é uma palavra, que ele fala que enquanto o conceito determina o real, a palavra abre o real. Eu tenho 5 minutos? Ai, que susto. Ai, que susto. Tá, aí nessa frase, isso que me passa, ele vai meio que decupando essa frase e pega cada palavra, isso, me e passa, para explicar os princípios do que ele chama de experiência na educação. Então, o isso, poxa, gente, tá embaixo, né? Vou botar aqui. O isso traz o princípio da exterioridade, da alteridade, e ele fala ainda da alienação, mas eu não vou falar de alienação porque eu me escorrego falando disso. Então, sugiro ler o La Roça, porque eu estou sintetizando o que me interessa para a mediação, né? Então, o isso é o objeto com potência de experiência, né? Não é intrínseco ao objeto. A gente já falou disso, né? Então, o objeto possui a potência de experiência. Isso é tudo aquilo que não sou eu, né? Nesse caso, o objeto estético para a gente. O me vai ser o princípio da reflexividade e da subjetividade. Então, esse objeto com potência de experiência encontra alguma coisa, algum reflexo aqui, na minha bagagem, na minha subjetividade, em quem sou eu. Por isso que a experiência, ela é sempre individual, né, e única. Ela não é mensurável, ela não é premeditada, não é organizável, porque cada ser é único. Então, nessa experiência, essa experiência vai se dar de maneira única também. E aí, por último, passa, que é o princípio da paixão, da passagem. Se tem o passa, eu tenho outro princípio aqui do me, que é da transformação. E aí eu posso dizer que eu teve uma experiência, segundo La Roça, né? O passa, a paixão, vou ficar aqui para melhorar, né? É a ideia de passionalidade mesmo, porque ele vai resgatar isso do Heidegger, que o sujeito da experiência é um sujeito tombado, é um sujeito derrubado, ele padece a experiência. Ele não domina, ele não a controla, então ele é tomado por isso. Então, o sujeito da experiência, tanto para o Heidegger, né, quanto para o La Roça, vai ser um sujeito atravessado. E esse corpo é o território de passagem, né? Eu fiz um negócio aqui para eu não me perder no que eu ia falar, eu já não sei mais onde eu estou. Mas eu gostaria de falar... que o título desse encontro hoje, que é o corpo como lugar da experiência. Ora, se não tem outro lugar para a experiência se dar, por que eu ponho esse título, né? A ideia é justamente colocar luz sobre o óbvio. Porque nesse trabalho que a gente faz, a gente resgata esse corpo, é um trabalho que é do corpo e no corpo. Lembra da vez que vocês foram a montanha-russa, lembra aí? Só vai saber o que eu estou falando quem já foi na montanha-russa, porque quem não foi vai saber como é que é, pode até me desenhar, vai me dar uma definição, mas não tem aquela quarta camada, né? Que a gente tentou lá, mas a chuva nos botou de volta, que a gente foi ali. Então, é desse lugar que eu estou falando.
Porque eu quero que essa criança, esse adolescente, quando chegue quarta-feira no teatro, que ele chegue com a memória que está no corpo, né? Com essa memória aí da montanha-russa, né? Aquele friozinho, que ele tenha isso aí. Então, que ele já tenha, se é teatro de sombras, que ele já tenha experimentado aquela linguagem e que ele venha com esses conteúdos e que no final seja o nosso objetivo de dilatar essa percepção. A Bia Medeiros fala em dilatar os poros. Eu gosto muito dessa expressão dela, que é bem isso, né? Que a gente tenta fazer. E aí, para finalizar o La Roça Bom Dia, ele vai dizer que o... Tinha um xizinho aqui? Não. Tinha um xizinho aqui, né? Acho que é amarelo ali, né? Não, aqui em cima. Onde? Não, tá não. Tá não. Mas só para dizer, né? Os inibidores da experiência do La Roça. Informação, opinião, velocidade e trabalho. Ele diz que o sujeito moderno é um sujeito altamente informado e que sabe opinar, né? Como professora também da Secretaria de Educação, eu estou o tempo inteiro me revisitando, né? Revisitando as minhas metodologias, porque se o meu objetivo é cumprir o conteúdo, é capaz que eu cumpra o meu objetivo e cumpra o meu conteúdo, né? Mas se o meu objetivo é uma educação emancipada, torna-se bem difícil, né? Porque aí os conteúdos, eles vêm, eles estão ali, eu não estou preterindo eles. Só que eu vou criar estratégias para que eles estejam a serviço de uma autonomia, né? Porque sem uma autonomia eu não chego na emancipação. E, em última análise, o que é a aprendizagem, né? O trabalho de... Esse negócio de aprendizagem é um trabalho que é não para terminar uma coisa, mas para começar alguma coisa. Porque aí eu finalizo o meu trabalho para que o aluno tenha autonomia e esse ser emancipado, para ele dar continuidade a esse processo, né? Então, aqui no nosso trabalho de mediação, são esses os princípios que a gente resgata, que é da educação, né, de maneira geral, de qualquer disciplina, de qualquer lugar do mundo. Eu estou pensando muito em escola e a caixinha da disciplina, né? Mas educação não é um conceito, não estou determinando, é uma palavra, está aberta, né? Mas a gente resgata isso para o nosso trabalho. Deixa eu ver uma hora. Bom, eu gostaria de abrir um pouco para vocês perguntarem sobre como, enfim, alguma dúvida que ficou sobre o projeto, e aí no final eu vou falar um pouquinho de uma fita. Alguém gostaria de saber um pouco sobre o projeto, como que ele acontece? Você tem algum canal de retorno, de acesso depois da terceira do pós, né? Ou seja, os alunos fazem, enfim, quem está participando do processo volta a entrar em contato com vocês de alguma forma? Tem esse mecanismo? Uhum. Por uma curiosidade qualquer, por uma necessidade de saber, por continuar a experiência, enfim, aí a questão... Não temos isso, não temos sistematizado. É um desejo. Ele aconteceu de forma espontânea. Em 2014 foi a primeira edição, então em 2015 eu retornei nas escolas porque esse trabalho foi objeto de pesquisa no mestrado, então eu retornei para fazer entrevistas. E foi até uma surpresa, né? Ouvi adolescentes falando sobre isso, que tentaram montar grupo de teatro depois, que foram assistir a mesma peça porque descobriram que ela estava em âmbito comercial em um teatro, que era o Sesc de Taguatinga. O professor de sociologia, por exemplo, falou que um aluno falou assim, o professor de sociologia começou a botar uma coisa de corporal na aula dele. Aí eu fui entrevistar esse professor, né, foi bem bacana, mas foi muito espontâneo e pequeno. Em um outro momento também a gente voltou em escola que o projeto já tinha entrado com um espetáculo, depois entrou com outro espetáculo. Então foi uma forma de ter um retorno. Mas eu ainda não tenho ferramentas, a gente não fez isso sistematizadamente, né? Respondi? E também não tem divulgação, não, né? É porque eu não tenho dinheiro para contratar o pessoal da comunicação. Tô brincando. Só responder ela aqui. A gente, quando faz o trabalho com as escolas públicas, é quando a gente pega financiamento público, geralmente o FAC. Em 2013, que foi a primeira vez que eu escrevi o projeto,
Foi a primeira vez também que o FAC lançou um edital, não era esse nome, mas era para isso, formação de público para o teatro, formação de plateia. E eu achei assim, sensacional, eu falei, como é que eles sabiam que eu estava escrevendo um projeto? Então, quando a gente, com o dinheiro do governo, eu nunca tinha pensado em investir em comunicação, por exemplo. Aí agora que a gente começou, criou uma marca, tem um site, e a ideia é ampliar isso, né, para outras escolas também. Na verdade, eu nem sou da área de arte, mas assim, eu sou porque eu amo arte de todas as formas. E eu sempre sonhei que a escola tivesse esses momentos de representação, que eu acho muito importante. Eu acho que tem muito ganho. Só que eu nunca tinha ouvido falar desse seu projeto, entendeu? Porque às vezes a gente tem um sonho, mas não tem os mecanismos para chegar lá. Porque, por exemplo, como eu não sei nada de arte, eu sou da área de atividades, tenho o específico, mas está todo mundo sempre tão corrido, né? Esse moço trabalha agora na escola, o Jailson, e ele é um super artista, ele é um professor nota 10. E a gente às vezes quer sugar dele, mas não tem como, porque ele tem todas aquelas turmas para dar conta. Então, é um projeto interessante para quem tem esses sonhos, pelo menos ampliar assim, aquela expectativa de que um dia vai conseguir. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei da divulgação, que eu nunca tinha ouvido falar. Para a edição desse ano, do ano que vem, a gente inseriu um trabalho com as professoras. A gente sempre faz um trabalho prévio para o corpo docente entender o que a gente vai fazer na escola, para não ficar desconectado. Mas para essa edição ou a próxima, a gente está pensando em fazer como se fosse uma capacitação mesmo e dar materiais para que a professora faça esse momento desse desdobramento poético, que tem um pouco mais de continuidade. Porque a gente identifica que um problema é a sazonalidade das coisas, né? Os projetos são pontuais, a gente não retorna para ter o retorno, não dá continuidade, né? A tentativa vai ser essa agora. Acho que você ia perguntar, né? Como se dá esse contato? Vocês vão até a escola procura vocês, a professora procura vocês, como é que é essa... Tudo, igual aqui. Só que aqui o trabalho já é tão conhecido, né? Vocês recebem bastante. Então a gente de início procurava, hoje a gente recebe bastante. E como vocês selecionam os espetáculos? Estamos agora, inclusive, com um chamamento aberto para novos espetáculos. Ele acontece no convite. A gente assiste um espetáculo e aí convidamos para participar da próxima edição. Mas critério para escolha, assim, por exemplo, você citou teatro de sombras, linguagens, público, tem critérios? Para esse chamamento a gente está querendo de 6 a 14 anos os espetáculos, o que tem sido bem difícil aqui em Brasília. Abrangência. Quais RAs do DF que vocês já atuaram? Fora do DF, vocês já tiveram alguma atuação? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Tá. Aqui foram, acho que umas 8, 9 regiões, Gama, Santa Maria, Riacho, Recanto, Braslândia, Taguatinga, Samambaia, já estou esquecendo. Plano piloto não. Plano piloto ainda não, olha isso. Eu trabalho aqui, né? Sou educadora aqui, sou professora. E fora, eu até comentei, né, que a gente, de 2014 para cá, a gente atingiu 10 mil estudantes. Isso fora os projetos que me convidam, né? O FTB, por exemplo, o festival, em fevereiro do ano passado eu estava em Recife, capacitando a equipe para fazer a mediação lá. E lá foram também muitos espectadores. E me convidam para fazer a mediação de um espetáculo fora desse formato. Porque esse é o meu formato ideal, que eu trabalho desde 2014. Mas as pessoas me convidam assim, Arlene, você tem 20 minutos, o microfone na mão, 200 alunos que nunca foram ao teatro. O espetáculo fala sobre questões de gênero, sexualidade. Adoro essas, que me colocam numa sinuca de bico. E essa foi uma das melhores mediações que eu já fiz, assim. Não a melhor mediação que eu fiz, eu estou dizendo de retorno de público, né? Porque eu estava tremendo ali na hora, né? Dos meninos xingarem o ator. Não sei se para quem conhece o espetáculo, é um espetáculo lindíssimo chamado Adaptação. É um solo. E o ator faz uma atriz trans
que conta seus dramas. E além de tudo isso, ainda é super profundo no filosófico, no psicológico. Né? Então, fora esse trabalho nesse formato, ainda tem esses convites, né, de festivais. Arlene, como você vê, você como professora da Secretaria de Educação, que tem esse projeto fora, né? Tá junto também do seu trabalho, mas como você vê esse lugar da mediação, por exemplo, na rede pública? No sentido de quais são os lugares que a gente encontra de possibilidade com mediação teatral, né, ou até com experiência teatral mesmo, na rede pública. Você vê um lugar que por exemplo, passa também por formação de professores, você já chegou a falar, né, de começar essa ampliação, ela dá continuidade porque os professores também estão envolvidos nesse processo, né? Mas como você vê esse lugar? É o lugar de uma instituição que ela é externa e tem essa parceria, e que aí a gente não está falando de privado ainda, né? A atuação da Mediato está no lugar da rede pública ainda, tá totalmente enraizado na rede, né? Nos equipamentos públicos, né? No que tem oferecido. Mas quais são os lugares? A gente crescer projetos como esse, envolve também outras possibilidades em que as escolas podem também, né, reinventar essa presença do teatro dentro da escola e da escola dentro do teatro e assim por diante. Então, como é que você vê eu acho que eu não estou conseguindo estruturar a pergunta. Eu estou pensando um pouco no modelo francês, que o Zé Mauro pesquisou, por exemplo, né, de como é essa... Acho que são duas coisas separadas, ou se é uma coisa que, né, acontece na própria rede pública. Bom, eu tenho buscado conhecer formatos diferentes, né? Por exemplo, o de São Paulo, que começou, o nome é Projeto Formação de Público, foi de 2004, acho que até 2008. Só 4 anos, porque mudou o prefeito, e aí acabou a verba, né? Mas eles ficaram 4 anos fazendo um trabalho muito bom, e era esse o formato aqui. Por isso que eu falei que achava que estava inventando a roda, depois descobri que era, né, muito utilizado. Na Bahia também tinha um projeto chamado Cuida Bem de Mim, um outro formato, funcionava muito bem. O Wellington, aqui do seu lado, tem um projeto incrível, e talvez ele caminhe um pouco na linha do que você está falando, que é um trabalho de formação de outros formadores, que aí é uma multiplicação. E eu tô louca para tomar um café para a gente entender, eu quero entender o projeto, conversar um pouco. Né? Mas não sei se respondi a sua pergunta. Eu fiquei pensando aqui, curiosa, tentar imaginar como é que seria fora do âmbito da escola. Como que se dão essas realizações de mediação, como elas poderiam ser colocadas, né? Já que você tem... não tem essa dilatação do tempo mesmo, né? De poder ter o pré na escola com essa preparação, ter a peça teatral e ter o pós. Eu digo num espetáculo que acontece ali na hora. Você mencionou um pouco, né, de ter um pouco antes, enfim. Mas eu queria entender melhor como é que você pensa a efetividade disso, sabe? Será que essas pessoas têm essa disponibilidade ou elas estão mais inibidas, sabe? Fora desse âmbito da escola. Essa experiência de 40 minutos antes do espetáculo, eu não gosto dela porque cansa a plateia fica 40 minutos me escutando, falaram 40 na hora, me deram 20, ficaram assim, ó, 5 minutos, aí mandaram eu sair. Então, ela é muito curta e cansa a plateia. Além disso, eu corro um grande risco de ser uma paródia da eficácia que eu estou reivindicando. Né? Eu estou querendo ali sensibilizar e eu estou, não sei, criando um ruído antes da peça. Já tive boas experiências com isso, mas eu não acredito que a gente chega nesse lugar, sabe? A gente chega num estado de, talvez, uma percepção mais aguçada. Eu acho que pode até chegar, então, a dilatar um pouco essa percepção, esses sentidos. Por exemplo, esse espetáculo, já eu citei ele, né? Bem difícil, 200 adolescentes, passaram um dia na escola e foram de noite para o espetáculo. Estavam ali por causa de ponto, porque senão a escola não conseguiria fechar um grupo tão grande para estar ali.
Aí eu assumi um personagem narrador. Eu entrei contando uma historinha, aí todo mundo ficou assim. Aí eu falei, nossa, meu Deus, tem que dar certo esse negócio. Aí, antes disso, alguém tinha distribuído para mim uns ovinhos. Eu fui fritar o ovinho na minha casa, com cuidado para não quebrar ele inteiro, deixar ele assim, parecendo estar inteiro. Coloquei dentro desse ovinho umas perguntas. As perguntas eram para tentar causar neles uma sensação de empatia com os dramas da personagem, que eram muito profundos, que é uma questão de adaptação. Ela teve que mudar de cidade, ela mudar de gênero, ela não aceita, ela queria ser atriz, então uma série de dramas dela. E aí as perguntas colocavam os adolescentes para refletirem sobre a realidade deles, os dramas deles, mas que pareciam com os dramas dela, da atriz. Aí contei essa historinha do personagem narrador, aí todo mundo me olhando. Aí eu falei, agora que algumas pessoas estão com os ovinhos na mão, falei ovinhos na mão para adolescente, foi horrível. Acabou o estado de calmaria. Aí, tudo bem. Aí eu falei, quem tá com ovo? Aí todo mundo levantou, eram uns 12 ovinhos. Aí eram 200 pessoas, né? Aí eu falei assim, então agora você vai ler a pergunta que está escrita aí. Aí, né, procura, não sei o que, tal. Aí um descobriu que tinha que quebrar. Quebrou o ovinho, aí todo mundo percebeu, quebrou, leu. Aí eu ia falando, né, cada um ia lendo sua pergunta e podia responder ou não. E aí eles foram interagindo por meio dessas perguntas. No final, eu provoquei uma analogia para o entendimento da metáfora do ovo, né? Perguntei para eles e eles chegaram num lugar que era o que eu queria, que era de imaginar que para encontrar o questionamento, para encontrar essa pergunta, eu tive que quebrar, eu tive que desconstruir alguma coisa. Então, para encontrar uma coisa, eu tive que desconstruir outra, né? E ainda tinha uma analogia também do ovo ser vida, e o espetáculo tratava disso também. Então, foi o máximo que eu consegui, assim, 20, 25 minutos. O espetáculo foi bom, acho que 2 alunos ficaram, né, não queriam estar ali, definitivamente, mas conseguimos esse estado. Então, no geral, a gente tenta essa dilatar da percepção, né? Mas eu acho que não é o mesmo trabalho. Você compartilhou algumas experiências com crianças e adolescentes, né? Você acha que esse formato funciona bem com adulto ou não? Você teve também experiência? Seria diferente? Como é que é essa aproximação do adulto, né? Em escola? Não necessariamente. Porque em escola a gente acaba reduzindo um pouco o tempo. No regular, né, sem ser educação de jovens e adultos, a gente tem 1h30 no pré e 1h30 no pós, que é um horário duplo, digamos. Ou quando é escola-classe, a gente define mais ou menos 1h30. Com a educação de jovens e adultos, o tempo fica mais curto e muitas vezes há uma indisposição, né, de utilizar tanto tempo da escola. Foi isso que eu senti da única vez que a gente trabalhou com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Uma outra experiência que eu tive fora desse projeto, trabalhando em outro projeto, não teve um momento inicial com os professores para deixar o corpo docente ciente. A gente chegou, não tinha aluno. Os professores avisaram assim, semana que vem não tem aula não, hein? Aí, porque ia entrar o projeto na semana que vem, né? E aí foi horrível. Então, a educação de jovens e adultos tem uma particularidade que eu acho que é uma dificuldade maior na comunicação, pelo menos a gente teve, né, dentro da dinâmica da escola. Mas a experiência que eu tive fora do projeto, né, desse formato, nesse outro, que me convidam para pegar um microfone com plateia, tive uma excelente experiência. E olha que era um público bem mais velho, né, educação de jovens e adultos, mas não eram muito jovens, eram pessoas bem mais velhas. E assim, no geral, eram pessoas cristãs. A gente percebia isso porque o espetáculo era para acabar com o julgamento de Deus, do Antônio Artaud. Só me colocam nessa, gente. Foi ótimo também. Então, esse eu tive um excelente resultado. Super abertos, receptivos, né? Mas aí eu estava fora da dinâmica da escola. Perguntar até era exatamente sobre isso, assim.
se você tem encontrado muita resistência nesse corpo, como é que tem sido a receptividade do corpo docente, direção, quando chega para apresentar o projeto, se eles têm aberto bastante espaço ou não? Tem sido. A gente, algumas vezes tem ruídos na comunicação, mas acho que é natural, são muitas pessoas envolvidas e a escola tem a sua dinâmica própria. Né? Eu sou professora, sei bem como é. E aí chega um grupo que fica uma semana bagunçando o coreto, leva a turma para cá, traz para cá, põe tecido na sala, põe blackout na janela, meu Deus, não uso mais a sala. Então causa às vezes um incômodo para a escola, mas sempre tivemos bom resultado. Vou mostrar uma última coisa para vocês. Sair do vídeo. Voltei. Eu quero o seu projeto na minha escola. Eu quero o meu projeto na sua escola. Só para te avisar, tá? Tá bom. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Cadê? Essa aqui vai ler. Né? Essa fita aqui, ela tem um lado de dentro e um lado de fora, né? E aí, fazendo uma viradinha simples, né? Hoje, minha capacidade com os materiais... Vou ficar segurando pra gente aqui. Há 160 anos, um cara que leva o nome dessa fita, né, inventou. Esqueci o primeiro nome dele, acho que é Ferdinand Möbius, não sei pronunciar em alemão, apesar do meu sobrenome alemão, olha isso. E vou falar como está escrito em vários lugares, né, Möbius. E com essa fita, que os matemáticos dizem que é um objeto não orientável. A gente não tem o dentro e não tem o fora, né? Então eu estou passando o dedo aqui do lado de dentro e ele aqui já é o fora. Uma vez eu brinquei com os meus alunos, falei, pinta o lado de dentro de vermelho e azul de fora, né? Sacanagem. E ela é muito interessante para a gente pensar esses conceitos que estão aqui agora para a gente, né? A própria experiência. Por isso que essa imagem, eu gosto das imagens que são metáforas, que são enigmáticas, porque é como se fosse uma síntese daquilo que a gente está falando. Por isso que os artistas usam tanto, psicanálise também, mais ainda. E eu gosto muito da relação entre arte e psicanálise. Nunca li Lacan, mas eu li a Tânia Rivera, O Avesso do Imaginário, e lá ela fala de uma palavrinha do Lacan que é êstimo. Êstimo é um neologismo, né? Essa palavra não existe. Existe agora. Êstimo é... Nossa, eu até anotei aqui que é uma intimidade exterior. O êstimo é uma intimidade exterior. Uma continuidade do que há, uma continuidade externa do que há de mais íntimo dentro. Então, é uma palavra que é a pura ambivalência, que é essa fita aqui, né? E eu acho que a experiência estética é isso, né? É o isso, o me passa. Então, é isso. O objeto que está fora, a transformação só acontece porque ele encontra uma reflexão dentro. E você fica nisso, né? O Kant vai dizer que o belo Aliás, a gente pode falar isso hoje, né? Para além de Kant, claro, mas o estético é uma relação de prazer que extrapola o objeto em si. Né? Então, é essa relação o tempo inteiro, que encontra algo aqui dentro e que vai e que volta. Então, eu deixo essa imagem aqui para a gente finalizar, que eu gosto bastante. E tem uma obra da Lígia... Caminhando, isso. Eu não lembrava o nome, Caminhando. Que ela faz um experimento com essa fita, não vou dizer qual é o experimento. Quem quiser pode pesquisar depois, que eu acho bem bacana. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Foi muito bom estar aqui hoje falando disso para vocês. Se gostaram, divulgue mais o trabalho, que eu vou contratar uma comunicação ainda.